saia direitinho, né? Vamos tentar aqui fazer aqui de um jeito melhor. Então, bora lá, gente. Hoje, então, né, a nossa aula aí é sobre contrato de mútuo, né? O mútuo está disciplinado lá no artigo 586 a 592, e como a gente já tinha falado, o mútuo ele faz parte do contrato de empréstimo, né, que vai se dividir em dois, que é o comodato, que é o empréstimo de bens infungíveis, né, que é aqueles bens que não podem ser substituídos uns pelos outros, que a gente viu há 2 aulas atrás, e o mútuo, que é o empréstimo de bens fungíveis, né? A gente vê muito empréstimo de mútuo quando a gente fala em dinheiro, né? É muito comum, né, o empréstimo de dinheiro, mas pode ser convencionado qualquer outra coisa fungível, né? Como grãos, ração, produtos para semeadura, né? Então tudo isso aí também pode ser considerado aí bens infungíveis, e a gente vai trabalhar dentro do contrato de mútuo, porque não vai entregar os mesmos, vão ser outros bens aí, né, para aquela pessoa. Então, a gente vai começar agora a falar aí, né, a respeito desse contrato de mútuo, que é o empréstimo de bens infungíveis, ok? Eu vou só silenciar os microfones que estão ativos, para a gente não ter problema aqui, ok? Então, bora lá. O mútuo é um empréstimo de bens fungíveis, né? Os bens que podem ser substituídos, né? Por outros de mesma espécie, quantidade e qualidade. O conceito do contrato de mútuo está lá no artigo 586 e fala assim para gente, ó. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Então, em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade, né? Então, se eu peguei sacas de café a título de contrato de mútuo, né? Eu vou devolver o mesmo gênero, né? Que é café, que é produto alimentício, né? Da mesma qualidade, se é café tipo exportação, se é café de origem tipo 1, tipo 2, e na mesma quantidade. Tranquilo? Então é isso que fala aí, essa coisa do gênero, qualidade e quantidade. As partes, né, já falou lá no contrato, que é o mutuante, é aquele que empresta, né, terminado em ante, né, mesma coisa do comodante aí, e o mutuário, que é aquele que pega o bem emprestado. Então, bora passar aí para a classificação do contrato, tá? É um contrato real, como o comodato, ou seja, aqui a gente tem a oposição ao contrato consensual. Além da manifestação de vontade, a gente precisa também da entrega do bem. Então, além da vontade de contratar, tem que ser entregue o objeto do mútuo para que o contrato se aperfeiçoe, né? Ele é um contrato unilateral, em regra, ele só traz obrigações para o mutuário, que tem que devolver aquela coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade, tranquilo? É um contrato gratuito, porém pode ser estipulado na modalidade oneroso. A gente tem aí no artigo 591, quando fala aí do mútuo para fins econômicos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o que a gente chama de mútuo feneratício, né? É aquele mútuo do empréstimo de dinheiro com juros, mas nós vamos entrar nisso. Então, ele pode ser na modalidade gratuito, né? Ou oneroso. Ele é um contrato sempre temporário, né? A gente vai ver daqui a pouco as regras do prazo do mútuo, né? Porque se não for um contrato temporário, a gente vai descaracterizar o mútuo, né? E vai virar aí, por exemplo, uma doação. Então, ele é um contrato temporário. É um contrato personalíssimo. A gente só empresta bem, seja ele fungível ou infungível, para quem a gente conhece, a gente tem aquela confiança, né? Tem o elemento fidúcia aí
para a gente ter a certeza aí dessa devolução. Tranquilo? Gente, eu não estou vendo ninguém. Ninguém. Peraí. Não vou mexer assim. E nós temos aí, né, como essas aí são as características aí, né, do mútuo, tranquilo? Então, bora lá. Partes, né, nós temos aí, falando das partes, né, falando da classificação, e agora a gente vai falar aí de um artigo que traz no código que fala a respeito da transferência do domínio, né? Isso gera aí muita confusão nas pessoas, né? Se domínio é propriedade, se não é propriedade, né? Eu entendo que no caso do mútuo é sim a propriedade que é transferida, porque você vai entregar uma outra coisa, né? Um outro bem que seja do mesmo gênero, quantidade de qualidade, né? Para que o mutuário te devolva. Então, o mutuário vai te entregar, você entrega um determinado bem e ele vai te entregar outros bens. Olha o que fala aí o 587, que é o objeto aí de discussão doutrinária. O mútuo é empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade, né? Foi isso aí o 586. Aí vem lá, 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição. Então, gente, olha só, os riscos aí do contrato, né, vão correr aí por conta do mutuário a partir do momento da entrega, tranquilo? Da tradição, que é a entrega, ok? Beleza? Acho que eu desativei meu vídeo aqui, né? Peraí, gente. Gabi, pausa seu vídeo aí para mim, por favor, para ver se eu volto aqui para a tela. Não. Então vamos tentar aí para ver se vocês estão me vendo, tá tranquilo. Então bora lá. Vamos falar aí dos direitos e obrigações das partes, né? A gente tem como direitos e obrigações do mutuante, ele vai ter que se abster de praticar atos que dificultem a utilização do bem emprestado pelo mutuário. Então, o que a gente vê muito isso? Por exemplo, foi emprestado grãos, né? Foi emprestado elementos aí, sementes aí para plantação. E essas sementes, esses grãos, estão, por exemplo, num depósito pertencente ao mutuante. E o mutuante nunca entrega, né, a chave para que o mutuário consiga, né, fazer a semeadura ou pegar a ração para dar para o determinado animal. Então, ele tem, a partir do momento que houve a entrega daquele bem, ele não pode praticar nenhum tipo de ato que dificulte a utilização daquele bem que foi emprestado, né, pelo mutuário, tranquilo? Então, segunda coisa, direito de exigir a restituição antecipada. Quando que isso vai acontecer? Todas as vezes que o mutuário se estiver na iminência ou se tornar insolvente ou não tiver garantias para dar da restituição daquele bem. Então, quando isso acontece, o mutuante, né, mesmo antes do prazo final do contrato, né, se tiver prazo, ele vai poder pedir aí, né, garantias de que ele vai ter aquele bem restituído. Essa é uma das maiores garantias aí, né, que o mutuante tem dentro do contrato de mútuo. E está lá no artigo 590, fala assim, ó, o mutuante pode exigir garantia da restituição se antes do vencimento o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica, né? Então, essa notória todo mundo está sabendo, né? As pessoas tomaram conhecimento de que ele não vai conseguir restituir aquele bem devido aí, né, à situação financeira que ele está passando, né? Então, seria uma restituição antecipada aí do bem para garantir aí a solvabilidade aí no contrato.
Tranquilo? Temos aí... Esses são os direitos, né? Direitos e obrigações do mutuante. Temos aí os direitos e obrigações do mutuário. Primeiro, restituir a coisa como foi combinado. No tempo, se tiver prazo, ou se não estiver respeitando a regra aí do 592, que a gente vai falar, né? Ele vai restituir aonde foi combinado e como foi combinado. Pagar juros, se os juros forem convencionados, tá? A gente já vai falar a respeito desses juros, mas os juros podem ser cobrados, inclusive, quando o empréstimo não for de dinheiro. Fernanda, como assim cobrar juros, por exemplo, de um empréstimo de mútuo de grãos? Ó, eu te emprestei 50 sacas de grãos e eu vou te cobrar os juros aí de 2 sacas de grãos. Então, quando for devolver, vai devolver 52 sacas de grãos. Tranquilo? E aí, a gente tem aí uma coisa que eu passei aqui, né, que é o mútuo com finalidade específica, tá lá no 6, né, de vocês. Isso é o que a gente chama, gente, de mútuo com escopo, tá? Só um minutinho, César, deixa eu só explicar isso. O mútuo com escopo, o que é isso? Escopo é quando a gente empresta um determinado bem, né, um determinado bem fungível, né, e esse empréstimo é para uma determinada finalidade. Então, por exemplo, eu vou emprestar um dinheiro para o César, porém, esse dinheiro tem uma destinação específica. O César vai ter que utilizar esse dinheiro para pagar os estudos dele. Eu vou emprestar um dinheiro para a Gabriela para que a Gabriela compre aí a casa própria, né? Então, aí a finalidade, ele só pode ser utilizado para essa finalidade. Instituição financeira usa muito desses empréstimos, né? Quando você tira um extrato lá, por exemplo, do Banco do Brasil, você tem empréstimo para aquisição de imóvel, empréstimo para aquisição de veículo, empréstimo para viagens, né? A gente tem tudo isso aí. César, pode perguntar. Fernanda, a dúvida é o seguinte: no caso de, por exemplo, do juros que corre sobre dinheiro, tem os limites que você pode cobrar de juros sobre capital, porque senão configura Mas agiotagem, eu vou certo? falar disso ainda, César. Ah, tá, então Eu tudo bem, tudo ainda bem. não cheguei, não. Eu vou falar que é o nosso próximo tópico, que é o que a gente chama de mútuo veneratício. Não, é Que é porque eu o ia te perguntar o seguinte: eu só puxei um gancho disso para saber se, no caso, por exemplo, de mercadorias, existe também diretrizes para poder estipular o tipo de Não, juros que você pode cobrar, entendeu? Não, não né? É existe, livre. não existe, é Tá livre, né? ok. Estipulação de livre de coisa é livre, mas é claro que tem que respeitar aí A boa fé. as leis aí referentes ao empréstimo de capital. Né? Não pode Uhum. ser nada absurdo, porque senão você vai entrar com um pedido de revisão contratual e você vai ganhar, né? Porque se de dinheiro você não consegue fazer uma coisa exorbitante, como é que você vai fazer de mercadoria também? Eu Né? Então tem justifico. mais ou menos uma lógica nesse sentido, né? Então aí a gente passa então agora, né, para isso, que é esse empréstimo que a gente chama de mútuo veneratício, né? Que é um mútuo com cobrança de juros. Então essa cobrança de juros pode ser tanto de dinheiro quanto estipulado em mercadorias, ok? Né? Então a gente chama de mútuo veneratício. Então vamos lá. O mútuo veneratício é aquele que prevê a cobrança de juros, né? Então, é muito comum isso no contrato de empréstimo de dinheiro, de mútuo de dinheiro. Porém, nada impede que seja cobrado juros, como eu falei, de outras mercadorias aí. A gente não tem nenhuma vedação disso. A estipulação dos juros fica por conta do artigo 406, né? Então, aqui a gente tem uma limitação de juros para empréstimos particulares. Por exemplo, eu, pessoa natural, ou eu, pessoa jurídica, que não sou uma instituição financeira, eu tenho uma limitação dos juros, que é estipulado lá pelo artigo 406, né? E temos aí, essa estipulação vem da lei da usura, que é o decreto 22, a 626 de 33, estipula que não, nos empréstimos entre particulares não se pode cobrar juros acima
de 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano. Então, César, se eu for te emprestar um dinheiro, eu não posso cobrar o juro superior a 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano. E eu só posso capitalizar esses juros depois de um ano, tá? Então, a prática da capitalização dos juros, que é aquele juros sobre juros, né? Que é o anatocismo, ele só pode acontecer depois de um ano, né? A súmula aí, 121 do STF, que fala a respeito disso aí. Porém, né, existem as exceções à regra do mútuo. Qual que é a exceção? A exceção é a Lei 4.595 de 64, né, que estipula aí os juros aí cobrados pelas instituições financeiras. Quem determina o patamar desses juros é o Banco Central, e ele tem um mínimo e um máximo. Então, as instituições financeiras podem cobrar qualquer valor entre aquela limitação ali. Né? Não existe banco não empresta 1%, né? Então o banco empresta aí, né, de 5 para cima, e isso é livre, né? Porque tem a lei aí, essa lei 4.595 de 64. Todavia, admite-se o que a gente chama de correção monetária, né? O que é a correção monetária? É o princípio do nominalismo da moeda. Ele vem trazer o valor real, né, da moeda. Quando a gente entra com um processo, por exemplo, né, lá no Justiça, a gente tem lá a tabela da correção monetária, né? Então, essa tabela da correção monetária, ela é dada, né, pelos tribunais, e aí você tem lá os índices de correção da data que venceu a dívida, né? Então, isso aí é só uma atualização do que é o valor do dinheiro, tranquilo, né? Então, os juros entre particulares é limitado, e admite-se aí a correção monetária e a capitalização somente depois de um ano daquele dinheiro lá que foi emprestado, né? Tranquilo? Alguma dúvida quanto aí, né, o mútuo federatício? Alguém tem alguma dúvida? A capitalização do banco também tem que ser após um ano, no caso da capitalização? Não, né? Tem muitas discussões ainda a respeito disso, né? Várias pessoas ingressam com a ação falando a respeito dessa política aí do anatocismo, né? Que é o juros sobre juros, mas ainda não foi decidido absolutamente nada sobre isso, tá? Então, o banco, pelo que se entende da Lei 4.595, é livre essa estipulação. E o banco capitaliza juros, né? Você deixa um mês de pagar, ele já vem cobrando no outro mês os juros sobre os juros daquilo. Cartão de crédito é a mesma coisa, né? Então, é super complicado. Me perdi quando as porcentagens... Não, tá. Na verdade, só é a porcentagem que é cobrada para banco, para instituição financeira, é livre. Né? O Banco Central dita lá as regras, né? Tem lá os parâmetros, né, dos índices lá, e o banco tem que seguir aquilo ali, não pode ultrapassar o que está estipulado lá no Banco Central. Né? Da última vez que eu olhei, era uma coisa em torno de 17%, era uma coisa muito louca, é muito dinheiro, né? Porém, se for empréstimo entre particulares, não interessa se são pessoas naturais ou pessoas jurídicas, né, os juros não pode ser o superior aí a 1%. Tranquilo? Já tem tido algumas decisões entendendo aí, né, que 2% não seria a prática de agiotagem, mas isso não é unânime, beleza? Tá? Mas então os juros que a gente pode cobrar sem ser considerada agiotagem é de 1%. Mais alguma coisa nisso aí? Não? Então, bora lá. E o empréstimo feito a menor, né? A regra é, se você emprestou um dinheiro para um relativamente incapaz, né? Aqui a gente, quando faz a leitura, a gente entende que é um relativamente incapaz, né? A regra é que você não pode reaver mais esse dinheiro nem do menor e nem dos seus fiadores, né? Se por acaso ele tinha, né? Olha lá, é o que fala aí o artigo 588. O mútuo feito à pessoa menor, sem prévia autorização daquele sobre cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem dos seus fiadores. Então, emprestou um dinheiro para um menor, né? Se esse empréstimo não foi autorizado, né, pelo representante legal aí, né, pelo assistente, pelo representante desse menor, né, o assistente, no caso, vai ser, né,
desse menor, eu não vou poder reaver o mútuo, mesmo se ele tiver fiadores maiores. Porém, vem os casos de exceção, né? A exceção aí do artigo 589, quando a pessoa, mesmo emprestando para menor, sem autorização, vai poder ter o dinheiro dela de volta, né? Olha lá, o primeiro caso. Cessa a disposição do artigo antecedente, ou seja, né, vamos poder cobrar aí, né, o valor do menor. Primeiro, se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo, o ratificar posteriormente. Então, olha lá, emprestei o dinheiro para o menor, né? Naquele momento, ele estava precisando ali, emprestei. Falei assim, nossa, gente, agora eu não vou poder reaver, né, a leitura do 588. Mas aí o pai desse menor fala, não, pode ficar tranquilo, Fernanda, que eu vou te pagar. Então, houve o quê? Uma ratificação posterior do empréstimo, né? Então, o empréstimo, nesse caso, aí vai poder ser reavido. 2. Se o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigado a contrair o empréstimo para os seus alimentos habituais, né? Por exemplo, nesse tempo aí de Covid, né? Uma família estava fora do Brasil, deixou o filho, né? Um filho de 16 anos em casa e não consegue enviar dinheiro, o menino não consegue sacar. E aí eu, como vizinha do menino, emprestei um dinheiro aí para ele alimentar, para ele fazer as compras de supermercado aí para ele comer. Então, nesse caso aí, né, também eu vou ter direito, mesmo se não tiver autorização dos pais, de reaver isso aí, tá? 3. Se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho. Então, se o menor trabalhar e tiver condições de pagar esse empréstimo. Porém, olha lá, mas em tal caso, a execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças. Então, o que quer dizer isso? A execução do credor, eu como credora desse menor, não vou poder cobrar uma parcela mensal aí, né, superior ao que ele ganhe e ao que é necessário aí para a sua subsistência, né? Então, eu vou ter que achar aí um valor para cobrar dele aí que caiba ali dentro do seu orçamento. 4. Se o empréstimo reverteu-se em benefício do menor. Gente, esse inciso gera muita confusão, né? O que seria um benefício do menor? Então, a doutrina, né, chega-se à conclusão de que alguma coisa que envolva ali saúde, bem-estar, alimentação, estudo, educação desse menor. Então, você fez um empréstimo para que ele pagasse ali a inscrição para um vestibular, você fez um empréstimo para que ele pagasse uma mensalidade da escola, né? Alguma coisa, esse benefício aí tem que ser um benefício que de fato surta efeito no crescimento aí desse menor, tranquilo? Não pode ser, por exemplo, comprar uma bicicleta para ele, né? A bicicleta é lazer, mas não entra, né? Seria uma coisa muito descabida. Então, assim, agora, se ele compete, né? Se ele tem isso aí como objeto de competição, ele precisava disso aí para estar participando de uma competição, que ele tem chances ali. Então, cada caso vai ter que ser analisado aí, né, em separado, para entender o que seria de fato esse benefício aí do menor, ok? E o 5, se o menor obteve um empréstimo maliciosamente. Gente, então, se ele por acaso ocultou, mentiu a idade, né? Ou se ele falou que esse empréstimo era para alimentos e na verdade não era, né? Se ele usou de algum artifício para enganar aí, né, o mutuante, né? Aquela pessoa que estava emprestando aí para ele, tranquilo? E, por fim, né, a gente tem aí a proibição de detentores de guarda do menor, né, que é os empréstimos feitos por genitores aí, em nome dos menores, que ultrapassem as forças desses menores aí, né, vão precisar aí de autorização judicial, por exemplo, se esse menor está sob tutela ou curatela, ou mesmo se ele tem uma herança que está a cargo dos genitores cuidar, né, então, se for aí um valor elevado, vai precisar de uma autorização especial, que fala lá no 1691.
e nesse caso aí o juiz é que vai dar essa autorização, né? Ouvido, claro, o Ministério Público, porque toda vez que tem direito menor envolvido, o Ministério Público tem que ser ouvido. Para finalizar aí, o prazo do mútuo, né? Caso mútuo, como é um contrato, eu até esqueci de falar lá na classificação, coloquem aí, é um contrato também que não tem formalidade nenhuma, né? Um contrato não solene. A gente pode celebrar, na verdade, quando a gente fala de mútuo regido pelo Código Civil, né? Geralmente é um tio, é um cunhado, é um primo, é um irmão que vem pedir dinheiro para a gente emprestado. E o pior, a gente tem por hábito nem fazer nenhum papelzinho de pão escrito, nada, né? Aí o legislador, para sanar esse problema, falou o seguinte: olha, se não tiver prazo, o mútuo, e ele for de dinheiro, o prazo para um mutuante cobrar do mutuário é de no mínimo 30 dias. Então, eu só posso cobrar esse valor no período de 30 dias, né? Se eu não coloquei prazo. Então, eu emprestei um dinheiro para minha irmã, né? Não falei aí, né? Ela não falou quando quer me pagar. Eu não posso aqui de semana que vem começar a cobrá-la. O prazo é de 30 dias, né? Se for de produtos agrícolas, até a próxima colheita, se não tiver prazo, né? E de outros produtos aí, né? O prazo que declarar aí, né? O mutuante. Olha lá, é o que fala aí pra gente o 592. Não se tendo convencionado expressamente o prazo do mútuo, o prazo do mútuo será, 1. Até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para consumo como para semeadura. 2. De 30 dias, pelo menos, se for de dinheiro. 3. Do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível. Tranquilo? Né? Então, aí a gente tem aí esse prazo aí, né, que o legislador traz para a gente, todas as vezes que o mútuo não tiver prazo. Então, a gente tem que respeitar esses prazos aí do artigo 592. Eu vou parar a gravação agora e aí a gente vai, todo mundo liga os microfones e as câmeras aí para a gente poder tirar as dúvidas.